Boa noite, meus irmãos. Graças à paz do Senhor Jesus, amém? Vamos desfrutar da palavra de Deus mais uma vez nessa noite. Vamos refletir, ou continuar refletindo no Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Nós vamos hoje ler Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. E nós vamos falar hoje sobre perdão, irmãos. Jesus Cristo segue os seus ensinos aos seus discípulos no manual, e ele está ensinando vários temas aos seus discípulos. As crianças hoje receberam essa folhinha para que elas possam colorir durante a pregação. E a atividade para casa, que os papais devem estar atentos com as crianças, é para que as crianças possam anotar aí, aquelas que já sabem escrever, e o papai anotar para aquelas que não sabem escrever ainda, o nome dos 12 discípulos que estão aqui em volta de Jesus. Jesus está ensinando para uma multidão, mas existem alguns discípulos, aqueles que o Senhor chamou a ser apóstolos, que têm os nomes no Evangelho revelado, e as crianças devem memorizar. Uma criança não saber o nome dos 12 discípulos é tranquilo. O que não pode são os adultos não saber. E a gente sabe que de vez em quando a gente dá uma rateada para falar o nome dos 12. Então, se a gente ensinar desde pequenininho, as crianças que estão aprendendo tudo o tempo todo, nós seremos bem mais proveitosos no ensino e criaremos na mente das nossas crianças algo bem elaborado a respeito do Evangelho que foi repassado aos apóstolos, que foi pregado pelos apóstolos e que chegou até nós um dia e nos trouxe grande salvação. É importante que elas saibam da onde vem o que nós cremos. O que nós cremos veio diretamente do Senhor Jesus Cristo. Foi ensinado de Jesus aos apóstolos, dos apóstolos à igreja de Cristo, e da igreja de Cristo se espalhou por todo o mundo até chegar a nós, até chegar aos corações das nossas crianças, para que elas pudessem conhecer o Jesus Cristo maravilhoso, Salvador da vida delas também. É importante que nós venhamos ter essa interação, visto que nós não temos a separação da família no culto. As crianças ficam junto com os pais, então nós devemos ser produtivos também, de modo que tanto o ensino quanto as aplicações façam sentido na vida das nossas crianças. Eu quero falar sobre o perdão. Jesus Cristo ensinou sobre o perdão aos seus discípulos. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo receberam diretamente do Senhor a orientação para que aprendessem a lidar com esse tema, um tema da vida cristã, que nós não podemos negligenciar, minimizar ou desprezar de certa forma como algo importante diariamente em nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 nos diz assim a palavra de Deus: pois se perdoardes aos homens as vossas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se vocês não perdoarem aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus, nós te agradecemos por estar oportunamente no lugar certo que deveríamos estar nessa noite, o melhor lugar de todos, que é na sua casa, Senhor. O salmista já declarou: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro qualquer lugar. E nós temos grande alegria, regozijo, e sabemos que é um privilégio muito grande estar te cultuando junto com os irmãos, ó Pai. E nós queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê orientação, Senhor. Nos dê, ó Deus, disciplina. Nos dê, ó Deus, instrução, encorajamento. E nos mostre, Senhor, um caminho excelente, um caminho do perdão, para que possamos desfrutar, ó Deus, de ter uma vida frutífera, como discípulo aprovado do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Meus amados, perdão judicial e perdão relacional são temas de perdão distintos. A Bíblia nos traz esses dois tipos de perdão, desde a história da criação, passando pela queda, e toda a história da redenção. Nós vamos ver o perdão relacional e o perdão judicial se envolvendo e caminhando na perspectiva bíblica. O Evangelho
traz esses dois tipos de perdão quando nos apresenta aquilo que Cristo veio fazer por nós e aquilo que Ele fez por nós. O perdão judicial, no entanto, é diferente do perdão relacional. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, nós temos o que é perdão judicial. Diz assim a palavra de Deus: nele temos a redenção e o perdão dos pecados pelo sangue, segundo as riquezas da sua graça. Esse perdão é o perdão judicial. O que é o perdão judicial, pastor? É o ato de Cristo te perdoar unicamente e definitivamente na cruz do Calvário. É um perdão que não carece de acréscimo. Ele é único, ele é definitivo e ele é permanente. Deus perdoa o homem para a salvação uma única, exclusiva e permanente vez, na cruz do Calvário. Mas também a Bíblia nos traz o perdão relacional. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9. O perdão relacional está assim descrito para nós: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, aqui nós temos um perdão relacional, que é aquele perdão que Deus derrama todas as vezes que nós pecamos, reconhecemos os nossos atos de pecado e vamos até Ele pedir perdão por aquela ofensa que nós cometemos contra Ele. Pastor, quantas vezes nós devemos pedir perdão a Deus de modo que sejamos perdoados nesse sentido relacional? Todas as vezes, ou quantas vezes você pecar, que você entender à luz da palavra de Deus revelada, que você lê, que você for confrontado, que você tiver do Senhor o toque do Espírito através da palavra revelada, que você cometeu um ato falho, um erro, um pecado. Você deve voltar-se a Deus e pedir perdão por aquela atitude. E todas as vezes que você assim fizer, Jesus nos ensina que o Pai estará disposto, de prontidão, a perdoar. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a orar de modo que nós venhamos pedir perdão a Deus. E Ele já nos ensinou, antes mesmo de nos convocar a perdoar o nosso próximo, na própria oração, dizendo: perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E talvez algum discípulo tenha passado desapercebido aquilo que Jesus ensinou na oração e tem uma prática de boca para fora. E Jesus usa 2 versículos numa transição de um tema para outro, para falar especificamente sobre um tema que está diretamente explícito na oração do Pai Nosso, na oração modelo, na oração dominical. Jesus nos ensinou, contudo, a orar pedindo perdão. E agora Jesus está nos ensinando a prática do perdão. A prática do perdão, portanto, deve ser vertical. Você deve ir ao Senhor para pedir ao Senhor que perdoe os seus pecados. Mas você também deve ir ao seu irmão pedir perdão por falhas que você sabe que cometeu. E muitas vezes nós não damos o braço a torcer. Nesse sentido, a prática do perdão é vertical e horizontal. Não adianta você ir a Deus para pedir perdão pelos seus pecados, carregando um fardo de tantos pedidos de perdão que você deve a alguém, ou de talvez tantas vezes você deve liberar o perdão a alguém. Um ponto que eu acho interessante comentar é se os crentes de hoje em dia mal acham ofensivas as suas atitudes contra Deus, como dirá achar alguma ofensa ao seu próximo. Estamos tão duros com relação a nos quebrantar diante de Deus e nos derramar em pedido de perdão diante das nossas falhas. Nós desconsideramos
que existe no Evangelho uma exigência para que um coração salvo se quebrante diante de Deus. Porque, de fato, irmãos, nós fomos salvos, perdoados, santificados. Contudo, nós ainda não fomos glorificados. E diante dessa realidade, o salvo ainda está sujeito a falhas, a pecados, que não devem ser constantes, que não devem ser maior do que uma vida de quebrantamento e piedade, mas que ocasionalmente, acidentalmente, atinge a vida do cristão. E diante disso, o cristão precisa entender que ele necessariamente precisa ir a Deus e se quebrantar, pedindo perdão pelos seus pecados. Jesus já nos orientou até aqui tantas e tantas práticas pecaminosas que nós escondemos dentro do nosso coração. Eu posso citar algumas delas aqui para os irmãos. Quando nós oramos querendo ser visto por alguém, é um pecado. Nós cometemos em nosso coração. Quando nós damos alguma coisa a alguém, esperando que aquilo de alguma maneira seja visto por alguém, é um pecado. Jesus disse, não é só adulterar ou se deitar com a mulher, é olhar para uma mulher com intenção impura. Jesus já nos ensinou que nós precisamos cuidar das nossas intenções, porque é do coração que surgem os maus intentos. É de lá que vêm os problemas externos relacionados a práticas pecaminosas. No secreto, no individual, no escondido, onde ninguém vê, mas Deus conhece. Portanto, nós estamos numa sinuca de bico e não temos como sair dessa sinuca. O único caminho diante de qualquer ato pecaminoso nosso é pedir perdão a Deus, irmãos. Você pode não pedir perdão a Deus por causa do seu orgulho e porque você acha que ninguém sabe do seu pecado. Mas a grande verdade é que o pecado relacional, ele afeta diretamente a sua intimidade, a sua vida com Deus. Ele te esfria na fé, ele te atrofia na caminhada cristã. E necessariamente pecados relacionais para com Deus devem ser seguidos urgentemente de pedido de perdão relacional. O que podemos extrair do texto, irmãos? Primeiro, Jesus não está condicionando o nosso perdão judicial à nossa prática de perdão relacional. Jesus não está dizendo, olha, se para você ser salvo e perdoado para a salvação, você precisa praticar o perdão. Porque se assim fosse, nós seríamos salvos pelos nossos méritos. E se nós perdoássemos alguém, Deus estaria obrigado a nos perdoar e nos dar a salvação. Você não está salvo ou perdoado judicialmente porque você foi a Deus primeiro para pedir perdão. Você deve praticar o perdão, porque Deus na cruz do Calvário te perdoou. Você não está qualificado a merecer o perdão porque você perdoou alguém. Você está direcionado pela graça do Evangelho a praticar o perdão, porque você foi perdoado. Não podemos colocar os carros na frente dos bois e achar que o nosso perdão judicial, o nosso perdão diante de Deus é meritocrático, ou então é condicionado por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Porque se assim fosse, aquele homem que se acha moralmente correto e não deve obrigação e perdão a ninguém, ele estaria diante de Deus orgulhosamente dizendo, Senhor, pode tratar de me salvar agora mesmo, me perdoar, porque eu não devo pedir, eu não preciso pedir perdão a ninguém. Eu não cometo falhas com as pessoas. Isso é moralismo. Isso é o evangelho dos fariseus que está sendo cantado por aí. Nós precisamos, irmãos, entender que a nossa prática de perdão, ela está condicionada sim àquilo que Cristo fez por nós.
e não o contrário. Segundo, o texto não nos apresenta o perdão como uma moeda de troca. Já que eu perdoei, Deus, o Senhor tem que me perdoar. Ou então, alguém poder dizer: Deus, eu só vou perdoar se o Senhor me garantir que o Senhor também vai me perdoar. E nós não podemos ficar carregando um fardo de ofensa, que na simplicidade do Evangelho é somente a gente abrir a nossa boca e dizer palavras simples: me perdoa. Muitas vezes nós não pedimos perdão ao nosso próximo porque nós queremos, antes de tudo, trocar com Deus. Nós queremos uma boa consequência daquilo. E embora nós tenhamos as doçuras das promessas de Deus para aqueles que vivem uma vida humilde de saber reconhecer os erros e pedir perdão para o próximo, nós não devemos querer negociar com Deus a nossa prática de perdão, irmãos. Eu aprendi algumas coisas sobre pedir perdão com o meu viver cristão. Uma delas é que para pedir perdão você não precisa justificar o erro que você cometeu. E a maioria das vezes nós não conseguimos pedir perdão porque nós não conseguimos juntar uma justificativa plausível para pedir perdão àquela pessoa. Eu cometi um ato contra um amigo na academia, agora recente isso, né? Coisa de muito tempo atrás não, porque às vezes nós só queremos dar testemunho daquilo que está muito atrás, como se estivesse perto da gente demais, aquilo nos afetasse ainda. De fato nós não entendemos o perdão relacional ainda se nós fazemos isso. Eu cometi um ato, eu disse alguma coisa que alguém não gostou na academia, um amigo. A gente sempre costuma praticar nossas atividades físicas ali num contexto de muita brincadeira. E alguma dessas brincadeiras ela foi desagradável a alguém. E quando aquela pessoa se dirigiu a mim e disse que não tinha gostado, sem criar nenhum tipo de polêmica, só uma conversa madura, eu imediatamente, na minha cabeça me passou: poxa, eu podia me justificar, não foi isso que eu quis dizer. Não, você entendeu errado, cara. Não foi, porque a gente quer, de alguma forma, se esquivar, né? Não, presta atenção, não foi, você entendeu errado. Não foi isso que eu quis dizer. Mas me perdoa, né? Você sabe. Não, imediatamente, a primeira atitude que eu me perdoa, eu não quero apresentar nenhuma justificativa, eu só quero que você me perdoa. Não procure desenhar uma justificativa para pedir perdão a alguém. E não tente também efetivamente acusar alguém quando alguém for te pedir perdão, porque o maior de tudo, quando alguém for te pedir perdão, foi alcançado, irmão. É a prática do perdão. Nós não podemos condicionar o nosso perdão, nós não podemos trocar o nosso perdão por justificativas, por algum tipo de condição. Olha, eu estou te pedindo perdão, mas você precisa entender também que você fez isso, e que nós temos de indicativo no texto é que se nós somos ofendidos, nós precisamos perdoar. Jesus não condiciona o perdão por perdão. Jesus condiciona se alguém te feriu, ou se alguém foi de alguma forma ofendido por você, você deve pedir perdão. Ele coloca o seguinte: o pois, a condição, ela não vem entre o perdão, ela vem antes da indicação para pedir perdão e para perdoar. O versículo 14 nos diz: pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas. Nós precisamos entender isso. Alguém já disse o seguinte, disse o seguinte: é tão difícil perdoar, da mesma forma que é tão difícil pedir perdão.
Nós não temos aqui uma medida. O que é mais importante? Perdoar ou pedir perdão? Nós temos aqui uma indicação de que a prática do perdão deve ser executada, obedecida. Também já escutamos, eu gostaria de repetir isso, a falta de perdão ou a falta de perdoar é o veneno que a gente toma pensando em quem nos ofendeu vai morrer. É você não perdoar, é você tomar veneno pensando que o outro que te ofendeu ou o outro que você deve pedir perdão vai morrer. É importante você direcionar ao seu próximo, indo a ele num ato de reconhecer que mesmo sem merecer, Deus nos perdoa, e por isso também você deve o perdoar. A maior verdade sobre perdão é que você e eu, nós não merecíamos ser perdoados, e Deus nos perdoou, e isso já é suficiente para nos mostrar que nós devemos pedir perdão e liberar perdão. Essa atitude de guardar o perdão, essa atitude de reter o pedido de perdão, é uma atitude que vai contra aquilo que Deus nos ensina enviando Jesus Cristo ao mundo. A Bíblia nos diz o seguinte, irmãos, Marcos 11:25: mas quando vocês estiverem orando e tiverem algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Seria uma grande atitude hipócrita você ir diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa a minha falha, ao mesmo tempo que você deve perdão a alguém e não perdoa esse alguém. Lucas capítulo 6, versículo 37 diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Quando Jesus classifica o assunto de perdão, logo em seguida ao ensino da oração, ele está dizendo para a gente que nós precisamos nos atentar para que nós não nos dirijamos a Deus em oração, pedindo perdão a Deus, carregando um monte de necessidade de pedir perdão às pessoas e de liberar perdão às pessoas. Quanto mais demorado ficar e quanto mais tempo passa para que você perdoe alguém ou peça perdão a alguém, mais difícil fica de resolver essa questão. Você vai construindo um muro cada vez maior e vai dizendo que é cada vez mais impossível tomar essa atitude. Efésios capítulo 4, versículo 32. O Evangelho nos chama a perdoar uns aos outros. Diz assim: pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Não é nem uma opção, é um dever cristão. Você está diretamente instruído, somente pelo ato de Deus ter te perdoado em Cristo, a perdoar as ofensas que você recebe. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha alguma queixa um contra o outro, assim como também o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Não é opcional, irmão. Sabe aquela pessoa que fala assim: já passou muito tempo, eu não quero nem saber disso. Aquela questão que está guardada lá no fundo do seu coração e você, no fundo, sabe que tem uma questão que precisa ser tratada.
Você não mexe por causa do seu orgulho. Você não cutuca porque você criou um muro grande demais com o tempo para mexer nisso. Mas necessariamente você precisa mexer para cumprir as ordenanças do Evangelho. O Senhor te perdoou. Você pecou e pecou muito. Você não merecia. E o Senhor te perdoou. Assim também você deve proceder. Talvez você precise se ajoelhar diante de Deus e dizer: Senhor, tire do meu coração esse peso de carregar uma falta de liberar perdão para alguém. Talvez você precise simplesmente dar um abraço em alguém e dizer: eu te perdoo. Ou então, me perdoa. Afinal de contas, aquele que carrega consigo um peso de não liberar perdão, necessariamente precisa também pedir perdão por não ter liberado perdão quando foi procurado por uma pessoa. Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 35. Eu quero ler esse texto, irmão, para que a gente possa encerrar. Jesus nos disse, preste atenção: entretanto, se você não perdoar aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Um crente nem era para ser repreendido a necessidade de pedir perdão e liberar perdão ao próximo, muito menos a Deus. O que nós devemos a Deus é correr até Ele, lançar nos seus braços e pedir perdão e se arrepender. E toda vez que a palavra nos confrontar, nos quebrantar e dizer: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu confesso o meu pecado a Ti. Mas o que nós precisamos entender é que muitas vezes nós agimos exatamente como esse homem aqui. Nós recebemos o maior de todos os perdão, e nós não perdoamos minimamente antes de esboçar uma reação e ter uma justiça própria diante de uma ofensa que a gente recebe. Mateus 18, 23 e 35 diz assim, eu quero ler todo o ensino de Jesus aqui. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos, uma quantidade grande. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância de dívida, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele e sua mulher e seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, versículo 26, com toda reverência, com toda humildade, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: seja paciente comigo e tudo pagarei. O senhor daquele servo então teve compaixão dele e perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários, a quantia proporcionalmente comparada com a dívida dele, irrisória, bem pequena. Então ele agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que você me deve. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: seja paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo algum, ao contrário, foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, eles ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te
toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas? Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, também, Jesus conclui: o meu Pai vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão. A grande verdade que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, Deus já perdoou vocês. Agora vocês estão vivendo uma vida aqui debaixo do sol, nessa terra, que necessariamente se exigirá perdão relacional. E de modo direto, vocês poderão ser ofendidos. Haverão ofensas. Vocês devem perdoar. O que Jesus nos apresenta é o seguinte: que o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus não tem como nós compararmos com o tamanho do perdão que a gente deve liberar ao nosso próximo, que nos ofende. As aplicações para que você possa carregar consigo uma responsabilidade de perdoar e pedir perdão é que quando você pede perdão por uma ofensa, ou perdoa quando alguém que te ofendeu vai a você te pedindo perdão, é que você testemunha o grande Deus que perdoa pecadores que não merecem perdão. Quando você diz a alguém, me perdoa, você está dizendo, eu fui salvo porque Deus me perdoou. Você está produzindo uma oportunidade de testemunhar o grande perdão que Deus oferece aos pecadores que não merecem ser perdoados. E dizer a eles, olha, Deus nos dá perdão e nos salva quando nós reconhecemos os nossos pecados e vamos a Ele e clamamos, nos perdoa as nossas dívidas. Segundo, quando você pratica perdão, você está respondendo ao Evangelho com obediência. Os crentes precisam entender que eles devem responder o Evangelho com obediência, não com resistência. Você não é chamado para provocar o Evangelho e ver o tamanho que ele é suficiente de te quebrantar, mas você é chamado pelo Evangelho a ser obediente e experimentar a submissão doce ao Santo Evangelho. Meus amados, quantas vezes dentro do nosso lar nós precisamos olhar para o nosso cônjuge com misericórdia, amor e perdoar ofensas pequenas para que problemas grandes não aconteçam. Quantas vezes na nossa criação de filhos precisamos reconhecer os nossos exageros e saber pedir perdão aos nossos filhos e ensinar aos nossos filhos o que é o perdão quebrantado, verdadeiro. Quantas vezes nós precisamos olhar para os nossos familiares e perceber, amados, que aquelas ofensas que eles cometeram, indireta ou diretamente, são uma oportunidade para que nós possamos oferecer o Evangelho de Cristo Jesus através de um ato de liberar perdão ou de pedir perdão a alguém, dizendo, Jesus Cristo fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Não carregue um peso, uma dureza, uma resistência que só trará malefícios ao seu viver. E uma informação que nós temos do Conselho de Psicologia é que grande parte dos pacientes que procuram psicólogos procuram para achar um caminho para resolver um problema que começou com a falta de pedido de perdão. Coisa simples. Essa semana eu estava conversando com uma família numa visita
E eu disse o seguinte para eles: olha, eles estavam conversando calorosamente sobre algumas questões que estavam escondidas e ninguém queria tocar naquele assunto. Até que o pastor, pela providência de Deus, decide tocar naquele assunto. E eu disse para eles: olha, muitos casais estão vivendo uma grande amargura, porque preferem deixar coisas escondidas nas gavetas da alma, ao invés de trazer uns para os outros aquilo. E que será um ato comum: falar, ouvir e conversar normalmente. O desejo de perdoar e de pedir perdão já tem, só não tem a coragem de mexer em problemas que estão enterrados nos monturos da tristeza da alma. E aí eu disse para eles o seguinte: olha, muitos casais pagam valores caríssimos a conselheiros de casais por aí, para fazer o que vocês estão fazendo aqui agora. Atitude simples: pedir perdão. Causa de desgosto de pais que não sabem perdoar os filhos, ou então filhos que carregam desgostos contra pais, que muitas vezes vão para o caixão, e lá no caixão tem uma lágrima derramada em vão, que não significa mais nada, porque não teve a coragem de simplesmente ir até o pai, ir até o filho e dizer: eu te perdoo, e dizer: me perdoa. Quantos e quantos atos simples, atitudes práticas nós devemos ou podemos tomar, que quando não tomadas no momento certo, só nos ocasionam problemas relacionais com Deus e com o nosso próximo. E o problema é que quando nós temos a coragem de falar sobre o problema que temos com a pessoa, com outro, mas não temos coragem de falar com ela. Eu estava no velório do pastor Arnaldo e isso foi falado ali. Eu lembro quando o pastor Arnaldo me falou sobre isso. Falei: olha, quando você tiver um problema com a pessoa, não adianta você falar com outra pessoa sobre aquele problema, não. Você tem que falar com ela. Quando você tiver uma desavença, um contraponto, nós nos relacionamos, irmão. Somos pessoas relacionais, que temos criação diferente, pensamentos diferentes, que temos uma perspectiva diferente. Às vezes nós temos um ponto de vista diferente sobre uma situação. E quando alguém fala contra o nosso ponto de vista, nós preferimos guardar a nossa discordância, falar com outra pessoa que discordamos, entender aquilo que aquela pessoa tem de ponto diferente como uma ofensa ao nosso ponto de vista e carregar aquilo com atitude tola, medíocre e danosa. Perceba, irmãos, e eu quero concluir um pouco leve talvez aqui, dizendo: talvez a gente fez um vídeo aqui para o Amaral, a gente tem que pedir perdão para o Amaral depois, tá? O Amaral não reagiu muito no grupo, não, ficou quieto. Amaral, me perdoa, sei que você escuta as mensagens depois aí. Mas que foi engraçado foi. Mas é simples, irmãos. É simples, mas é difícil. Eu sei que é. E que você deve tomar uma posição. Deus te chama o seguinte: a responsabilidade. Imagina isso. Você chegando lá no céu dizendo: Senhor, eu fui salvo por Cristo Jesus e estou aqui no céu. E Deus te perguntar assim: eu te perdoei em Cristo Jesus por tantas ofensas que você cometeu contra mim, e todas as vezes que você veio até mim para pedir perdão, eu não pude te ouvir, porque você veio até mim para pedir perdão sem perdoar o seu próximo. É isso que Jesus está dizendo na parábola de Lucas. Não é ir contra a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. É ir à realidade de que um salvo, ele deve responder com obediência ao Evangelho. Não é dizer: olha, o pastor está dizendo que se eu não perdoar meu pai, se eu não perdoar o meu irmão, se eu não perdoar minha mãe, se eu não perdoar o meu filho, se eu não perdoar meu tio,
se eu não perdoar o meu vizinho, eu vou perder a salvação quando eu chegar no céu. Eu não estou dizendo isso. Eu estou te dizendo que Deus pode fazer o que Ele bem quiser, e Ele pode te lançar no inferno, se Ele quiser também. Eu estou te dizendo o seguinte, que Deus te salvou e te perdoou para que você possa perdoar e testemunhar a tão grande salvação diante do perdão que Deus te deu lá na cruz do Calvário às pessoas que estão à sua volta. Que o Senhor nos conceda graça para irmos até o nosso próximo, a mesma medida que Ele tem nos concedido graça para irmos até Ele e orarmos, pedindo perdão pelos nossos pecados. É tão bom ir a Deus pedir perdão pelo pecado, irmão. Da mesma forma que é tão bom ir a alguém que você se lembra, talvez você se lembrou nessa mensagem de alguma pessoa, de alguma atitude. Talvez o Espírito Santo te incomodou e você não pode ser resistente, a menos que você esteja decidido a ser desobediente ao Evangelho. Não podemos engrossar quando a Bíblia não engrossa, mas precisamos engrossar quando a Bíblia engrossa. E aqui tem algo bem grosso para as nossas vidas, chamado perdão. Ao mesmo tempo que é simples, uma palavrinha pequenininha, uma atitude tão simples, é duro, é pesado e é desafiador. Perdão. Diga isso, pratique isso, e que Deus venha nos dar a oportunidade de perdoar e ser perdoado por aqueles que nós ofendemos e aqueles que nos ofenderam. Em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Deus, perdoe os nossos pecados e nos ensine a perdoar também, Deus. Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos dar, ó Deus, a oportunidade no decorrer desse restante de semana de pedirmos perdão a alguém, a uma palavra, uma atitude, algo que nós carregamos durante muito tempo. Deus, que o Senhor também nos dê a oportunidade de encontrar com alguém que alguma aresta precisa ser aparada, e nós como cristãos não podemos carregar um mau testemunho de um servo infiel que foi perdoado pelo rei e não quer perdoar um irmão. Deus, nos ajude, nos dê graça, sabedoria, tenha misericórdia de nós e nos ensine, Senhor, a ser simples nas nossas ações, mas ao mesmo tempo profundos em obediência ao Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.